Meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre presente em sua vida. Que nessa noite você viva o amor de Cristo a cada dia mais. Como é bom nós estarmos aqui novamente para ouvir a gloriosa e poderosa palavra do Senhor. Como é bom termos essa liberdade de poder ler, de poder adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, entoar frases de adoração, sentir a presença do glorioso Espírito Santo sobre nossas vidas. Como é bom nós estarmos aqui, neste momento, nos dedicando à adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso, sentindo a presença do Senhor Jesus sobre nossas vidas. Como é bom isso! Como é bom, meu irmão, minha irmã, você, nesta noite, não se colocar para fazer outras coisas, mas se colocar à disposição de fazer a obra de Cristo, de deixar Jesus trabalhar na sua vida. Você é muito especial para Jesus. Nessa noite você é um pouco mais especial, porque você escolheu Cristo. Não é porque eu estou pregando. É porque nesse tempo você reservou para estar com o Senhor Jesus, para ouvir dessa palavra de Cristo e entender aquilo que Jesus tem para a sua vida. E certamente Ele tem algo muito precioso e muito abençoador para a sua vida. Eu quero que você creia nisso. Eu quero que você se sinta seguro nisso, meu irmão, minha irmã. Seja eu, seja qual for o pastor ou pregador que você estiver assistindo, esse momento que você se dedicar para ouvir a palavra é um momento muito especial, é um momento muito agradável para Deus, porque ali está você em intimidade com o Senhor. Seria tão bom se tantas pessoas tirassem esse tempo para estar com o Senhor, não seria tão bom? Quantas vidas nós teríamos para Jesus? Quantas famílias nós teríamos para Jesus? Quantas famílias nós teríamos presenciado elas viverem em paz? Casais à beira da separação, se reatando e colocando sobre os seus relacionamentos Cristo, a aliança. Não seria tão bom isso? Seria tão bom se as pessoas tirassem um momento para estar com Jesus? Quantas vidas seriam transformadas? Sabe, meu irmão, minha irmã, quando eu vejo esses noticiários, eu fico triste. Mas eu vejo que é aquilo que as pessoas pediram. Talvez você não concorde comigo. Em paz isso. Mas se a pessoa não procura Jesus, se ela não procura ler a palavra, se ela não acredita que Deus é poderoso para mudar a história da vida dela e que Deus é apenas um ser distante, ou que Deus é apenas uma invenção dos cristãos fanáticos, nós levamos muito nome. Seja como for as pessoas que não desenvolvam a sua fé, eu fico a pensar dessas vidas que poderiam vivenciar essa graça, esse amor do Senhor, se elas ao menos crescem em Deus, se ao menos escolhessem aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Quantas vidas poderiam ser salvas, volto a dizer isso. Então nós não veríamos tanta violência como vemos nos meios de comunicação, mas as pessoas não escolhem o Senhor Jesus. Elas não escolhem porque não querem abrir mão da sua vida do mundo, ou vida mundana, porque não se torna uma vida abençoada. Ela se torna uma vida abençoada? Não se torna. Porque as pessoas vivem as coisas do mundo, vivem as bebedeiras, as farras, as baladas, essas coisas que elas acham que satisfazem o seu ego, satisfazem a sua vida. Elas têm o que contar no dia seguinte para os seus amigos. Mas na realidade elas continuam vazias. Essas pessoas continuam vazias porque só Jesus preenche o vazio de nossa alma. Para quem lê a palavra do Senhor, vai entender que quando o primeiro casal, que representa toda a raça humana,
caiu do Jardim do Éden, né? Foi expulso porque pecou contra Deus. Quando eles caíram, eles ficaram vazios da presença de Deus. No Jardim do Éden, eles tinham a presença de Deus, então eles eram cheios da presença do Senhor. A presença de Deus enchia eles de uma alegria perfeita, de um amor perfeito, de uma vivência no casal perfeita. Então, assim, eles jamais sentiriam, entenderiam o que é estar vazio. Quando o casal caiu, então eles ficaram vazios de Deus, ficaram vazios do amor, ficaram vazios da paz e vazios de uma alegria plena em suas vidas. Hoje, o ser humano, sem Deus, sem Cristo, que é o caminho até Deus, eles procuram muitas coisas para se preencherem. Eles acham que encontram, mas no final das contas, no final do dia, no final de momentos de suas vidas, lá estão vazios. Lá estão sem rumo, sem direção. E aí o resultado o que é? É aquilo que a gente vê na televisão, uma violência sem limites. Violência não só de agressividade, mas violência verbal, violência de desprezo, todo tipo de violência contra o próximo e contra a si mesmo. Esse é o resultado de uma vida sem Jesus. As pessoas acham que nós, cristãos, os cristãos que verdadeiramente têm Jesus na vida, as pessoas acham que nós somos fanáticos, que a gente vive no mundo à parte. Não, nós somos fanáticos e nem vivemos no mundo à parte, mesmo porque estamos no mesmo restaurante, no mesmo lugar de trabalho, na mesma escola, estamos juntos nesse mundo. Porém, a nossa diferença é Jesus. Porque quando Jesus vem, então a gente passa a ter um olhar diferente na vida. Um olhar das coisas. Aquilo que julgávamos ser tão valorosos para nossas vidas, e eu sempre estou dizendo isso, elas já não se tornam tão valorosas mais. Porque Cristo nos mostra que há algo muito melhor daquilo que nós julgamos ser melhor hoje para nossas vidas. Eu não estou dizendo que você não deva viver o mundo. Você pode viver o mundo, mas o mundo não vai viver você. Você compreende essa frase? Você pode viver o mundo, mas o mundo não pode viver você. Talvez você se pergunte, mas pastor, o que é o mundo viver eu? O mundo viver você é quando o mundo então determina sobre a sua vida. Sabe aquela expressão que você tem? Nossa, eu preciso sair, eu preciso passear, preciso viajar, eu preciso ir no restaurante, eu preciso comprar, preciso consumir. Sabe essas coisas? É o mundo viver em você. Isso é determinado em você. Você, diante daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você respira, daquilo que você degusta, né? Os cinco sentidos do ser humano são estimulados pelo exterior, pelo mundo pela qual nós vivemos. Então essas coisas, né, que são do mundo, elas determinam na vida da pessoa, e a pessoa então ela se sente presa a isso, ela não consegue viver sem isso. Então você vai ver hoje, meu irmão, minha irmã, que há pessoas que ficaram doentes porque perderam o trabalho. Muito mais do que a circunstância da necessidade, é porque elas estavam presas no trabalho. O trabalho era a vida delas. E se perder esse emprego, ficaram doentes. Porque não conseguem. E jamais pensavam que poderiam viver sem aquele determinado emprego que dava um status profissional, que dava um ótimo salário e que essa pessoa se vangloriava no seu meio profissional e fora dele. Só que de repente veio esse vírus e ceifou o emprego dessa pessoa e agora ela está doente, vive à base de remédio. Ela olha para um lado e para o outro, não sabe para onde ir. Não sabe qual emprego vai arrumar, como vai ser. E o desespero toma conta e a doença, né, a doença mental, a doença da alma, a doença emotiva vai consumir essa pessoa e aí, em muitos casos, as pessoas vêm a falecer. Por quê? Porque o mundo consome essa vida. Mas se Jesus fosse o Senhor da vida dela, como seria isso? Você parou para pensar? Se Jesus fosse o Senhor da sua vida, como você enfrentaria essa pandemia?
É muito simples. O Senhor Jesus, certa vez, ele falou para os apóstolos, quando ele já estava próximo a ser preso, a ser espancado, a ser humilhado, e crucificado, e na cruz Cristo venceu o mundo. Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, essa palavra é tremenda. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra está no Evangelho de João, não me lembro o capítulo, e é até bom que eu não me lembre. Sabe por quê? Porque você vai pegar a sua Bíblia e vai ler o Evangelho de João, e ali Cristo vai falar com você. Quando Jesus diz isso, ele diz o seguinte, que quando nós olhamos para ele que venceu o mundo, nós também vencemos o mundo. Então, meu irmão, minha irmã, nós vivemos no mundo, mas o mundo não vive em nós. Nós usufruímos das coisas do mundo, mas o mundo não usufrui a nossa vida. Isso tem uma diferença muito grande. Só vai entender o que eu estou dizendo quem realmente lê a palavra do Senhor. Se você lê a palavra do Senhor, se você tem lido o Evangelho, você vai ver Cristo, a obra de Cristo, a missão de Cristo, as palavras de Cristo, e você vai entender o que eu tenho dito. Então, quando vem uma dificuldade como essa, dessa pandemia, ceifa um emprego, e eu estou falando de emprego, posso falar de muitas coisas, né, mas não é esse o objetivo hoje. Mas quando ceifa o emprego de alguém, essa pessoa, ela fica abatida, mas não fica derrotada. Ela fica caída, mas Cristo a levanta, porque ela se levanta com Cristo. Então essa pessoa, ela tem uma esperança de que, apesar do emprego ter sido perdido, Deus em Cristo vai preparar outro para ela. E isso acontece. Isso para nós cristãos chamamos de milagre, porque o milagre ele é real. Aqui Suzano, membro da minha igreja, desesperado, Deus foi lá e deu um emprego para ele. E o patrão, que chamou ele de volta, uma empresa que já trabalhou há alguns anos, deu 2 meses, se as coisas melhorar, ele vai continuar e está aí, está firme até hoje. Isso é fé, meu irmão, minha irmã. E se ele não tivesse Jesus, um pai de um menino aí de 4 anos, a esposa, como é que seria isso? Qual o desespero? Doença? Suicídio? Roubo? Essas coisas a gente vê no mundo. Por quê? Porque o mundo vive nessas pessoas, mas nesse meu irmão de igreja, Cristo vive na vida dele. E Cristo tem vivido na sua vida? Eu quero que você pense sobre isso. O mundo vive em você ou você vive no mundo? Viver no mundo é usufruir das coisas do mundo que Deus nos dá. E é bênção para nós. Não quer dizer que eu vivo no mundo e vivo de qualquer jeito, não. Eu vivo naquilo que Deus em Cristo vai me direcionando. E à medida que eu vou vivendo, eu vou usufruindo. Porque o Senhor quer que eu viva no mundo. O Senhor diz, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Então nós cristãos estamos nesse mundo para pregar o Evangelho. E usufruir daquilo que nós necessitamos. Com sabedoria e direção do Senhor Jesus. Pense nisso. Sabe, quando você colocar Cristo como o primordial da sua vida, a busca primeira, a necessidade de sua alma, você será saciado, no sentido de será sustentado pelo Senhor Jesus. Mas isso é uma questão de fé. Porque se você não tiver fé, nada do que falo você vai vivenciar, meu irmão, minha irmã. Mas aqueles que verdadeiramente têm fé no Senhor Jesus, e a minha oração é que você tenha, você vai ver que há algo muito novo e maravilhoso para se vivenciar quando você declara que Jesus é o Senhor da sua vida. Então você vai ter um olhar diferente. Você vai ver que o mundo não é isso que se propaga. E você vai ver que você pode viver no mundo, você pode ter muitas amizades, mas Cristo é o primordial na sua vida. Eu quero que você pense sobre isso. Hoje, nessa noite, eu quero falar sobre a igreja vencedora em Cristo. A igreja vencedora em Cristo. E o texto para nós de início, um texto que abre esse momento de compreendermos a gloriosa e poderosa palavra do Senhor, está no livro de Atos dos Apóstolos,
capítulo 9, verso 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. E diz assim, a poderosa palavra de Deus. Poderosa por quê? Porque se é de Deus, é poder. O poder é para quê? Poder para transformar vidas, salvar vidas em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é o poder de Deus para salvar vidas, para transformar vidas, para curá-las e libertá-las de todo o mal. Essa é a palavra de Deus, não é só uma palavra de um livro, é a palavra de Deus escrita num livro por Deus. Deus usou homens para escrever essa palavra para nós hoje. E isso é um ato de fé, porque se você não tiver fé, é só um livro. Mas eu creio que em nome de Jesus você tem fé, então quando você lê essa palavra, é Cristo falando com você. E a palavra diz assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 31. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Aleluia! Olha que linda essa passagem. Olha só, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, o Deus poderoso, e no consolo do Espírito Santo, crescia em número de almas convertidas a Jesus. Aleluia! Esta é uma igreja vencedora. Esta é a igreja que eu quero para a minha igreja de Suzano, para o povo de Suzano e para você também, meu irmão, minha irmã. A sua igreja, onde você congregar, que seja uma igreja vencedora e não uma igreja derrotada. E quando eu falo de igreja, pessoas. Nós vivemos num lugar físico, sim, mas esse lugar físico sem pessoas é só um lugar físico vazio. A palavra do Senhor foi escrita, Atos foi escrito por Lucas. Então, ele vai registrando Lucas, um homem de Deus, parceiro, companheiro de Paulo nas viagens missionárias ali pela região da Ásia Menor, hoje Turquia, e uma parte da Europa, Roma, a Grécia. Então, a palavra diz que a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. São regiões hoje no moderno Israel. A Galiléia está no norte, a Samaria também estava ali entre a Galiléia, no norte, e Jerusalém mais ao sul. E a Judéia era a região do sul, cuja capital era Jerusalém. Esses nomes eram atribuídos, na época, Israel era dominado pelo Império Romano, ali depois do ano mais ou menos 60 depois de Cristo, alguma coisa assim, se eu não estiver com um pouquinho diferenciado a data aí, mas é mais ou menos isso. Mas eu quero falar da igreja vencedora. A igreja que tem que ser hoje em dia a igreja vencedora. Por que tem que ser? Porque se ela não vencer em nome de Jesus, ela não é igreja. É só um clube, é só um lugar de pessoas que vão lá, se sentem bem, cantam, olham para o que está do seu lado, sente o perfume daquele que está do seu lado e se sente feliz por isso. Isso aí é clube. Você vai, usufrui do lugar, se sente feliz, conversa bastante, vê pessoas bonitas, pessoas feias, seja como for, e você se sente bem lá. Isso é clube. Mas a igreja é o lugar em que Cristo se manifesta sobre nós. E ali a gente vai, a gente se sente paz, a gente alegra, a gente olha para o nosso próximo, vê a felicidade no olho dele. Mas a gente vê também no nosso próximo Jesus transformando aquela vida, como ele está transformando a nossa. Então a igreja, ela é algo diferenciado na vida do homem e da mulher. E isso é maravilhoso, meu irmão, minha irmã. E se algo que está sendo registrado em Atos 9, versículo 31, é que a igreja, ela encontrou paz. Essa paz, ela surge nesse contexto da igreja. Os cristãos então encontraram a paz porque o maior perseguidor deles, nos primórdios da igreja cristã, após Cristo subir para o céu, então Jesus deixou para os cristãos e para nós até hoje, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, aqui é registrado que a igreja tinha paz. Por quê? Porque o maior perseguidor, Paulo, na época Saulo, e depois ele muda o nome para Paulo,
eles acabaram de se converter a Cristo. E ele que tinha um grupo que perseguia os cristãos ali na região de Jerusalém, e ele estava a caminho de Damasco, na Síria, bem ao norte de Israel, para pegar um grupo de cristãos lá, e Jesus apareceu no caminho, e ele teve uma experiência com Jesus, se converteu, deixou de perseguir. Então, a palavra vai dizer, então o autor vai dizer para nós, Lucas, né, então vai dizer assim, que a igreja ela encontrou paz, porque o maior perseguidor foi convertido a Cristo. E essa paz é uma paz, meu irmão, minha irmã, vencedora. Por quê? Porque o inimigo, aqueles dias, como Paulo era o inimigo do cristianismo, se rendeu a Jesus. Posso até dizer assim que o inimigo foi derrotado. Então Paulo, que era o inimigo, se tornou um amigo e o maior homem missionário depois de Jesus, que espalhou o evangelho. Graças a Paulo, primeiro graças a Jesus, e depois a Paulo, o cristianismo chegou até nós. Né? Da Ásia, do Oriente Médio para a Europa e depois veio para a América muitos séculos depois. Então nós vemos que a igreja vivia em paz. Essa paz, meu irmão, minha irmã, é a paz de Cristo e não do mundo. Eu já disse aqui outra vez, a diferença de você estar em paz e a diferença de você estar em paz com Jesus. A paz do mundo, ela cobra um preço. Você está em paz, volta a dizer, porque tem emprego, você tem saúde, você tem sua casa, você tem sua família. Então você está em paz, você está feliz, você segue sua vida cotidiana. Mas e se chegar um momento, se não tiver sua família, não tiver sua casa, não tiver seu emprego e não tiver saúde, você vai estar em paz? Claro que não. Você vai estar o quê? Angustiado, triste, amargurado, derrotado e coisas assim. Essas emoções, né, que derrubam o ser humano. Então a paz do mundo, ela é temporária, ela não permanece. Mas a paz de Cristo, ela é permanente. Ela é presente, porque é Jesus tocando em você. Então nós perdemos a saúde, perdemos as coisas que necessitamos, mas ainda assim Jesus está em nós, nos fortalecendo e dizendo, vai adiante, acredite, continue, porque eu sou contigo aonde quer que andares, aleluia! Essa é a paz da igreja, essa é a paz que ela está vivendo, porque as coisas ruins, o que estava atrapalhando ela foi derrotado. Paulo foi transformado. E os outros que andavam com Paulo desapareceram. Então a igreja está em paz. Os cristãos podem continuar a obra missionária. E hoje, meu irmão, minha irmã, a igreja está em paz. Eu quero que você responda para si próprio. A igreja está em paz. Porque se ela estiver em paz, a sua igreja ela é vencedora em nome de Jesus. A minha igreja é vencedora em nome de Jesus. Hoje nós abrimos as portas, então a minha igreja, quando eu falo minha, não é porque minha fisicamente, minha porque eu faço parte dela. Ela é vencedora em nome de Jesus. Estamos em paz. Nunca deixamos de estar em paz. Mas a nossa paz, ela foi aumentada. Porque nós abrimos as portas para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. E diz, mas a igreja edificava-se e caminhava no temor do Senhor. Então a igreja entendia que a paz não era um resultado da vivência deles, mas era um resultado de Deus. Deus efetuava a paz naquelas vidas, naqueles corações, como hoje Deus em Cristo efetua a paz em nós, se tivermos fé nele. E eu creio que você, meu irmão, minha irmã, tem essa fé no Senhor. Se você tem, então você vive em paz. Nunca diga que você não vive em paz. Porque se você achar que não está vivendo em paz, então clame ao Senhor Jesus. Senhor, tira esse pensamento. Porque tu és o meu Salvador, então a tua paz, o teu amor está em minha vida. Está lá o fruto do Espírito Santo. Aquilo é presente na sua vida. Na carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 20, lê diante. Ali você vai entender a ação do Espírito de Cristo sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre nossas vidas. Diz, mas, vivendo no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo.
Olha que tremendo, a igreja que vive na paz, ela compreende quem é Deus e ela compreende que está no consolo, está sendo consolada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então nós não estamos sozinhos. Nós cristãos não estamos sozinhos. Você nunca está sozinho, meu irmão, minha irmã. Porque você é um vencedor em Cristo Jesus. A sua igreja ela é vencedora. Amém? Glória a Deus. Você crê nisso? Se você crê, então volta para a sua igreja e ajuda nessa obra. Se você estava aí no canto, parado, pensando, pastor, não sei se participa, Jesus te chamou para estar naquela igreja, vai naquela igreja e faz a obra, meu irmão. Você é importante para aquela obra. Pastor, mas o pessoal está desanimado, não importa, o pessoal vai lá e faz a obra. Acredite, porque aquela igreja é de Cristo, e se é de Cristo, ela é vencedora. E como diz Jesus certa vez para os apóstolos, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno que está nesse mundo, pela ação do maligno, não agirá sobre a igreja de Cristo vencedora. Aleluia! Uma igreja vencedora que Cristo é o Senhor, o inferno, o diabo, seja quem for do mal, não vai agir e se opor contra a igreja do Senhor. É Cristo que vai à frente. Não há força nesse universo que possa interferir em Cristo Jesus. E se nós estamos com Cristo, estamos salvos, estamos protegidos. Aleluia! Diante dessa palavra, meu irmão, minha irmã, de uma igreja vencedora, uma igreja que vive em paz, uma igreja que teme a Deus, uma igreja que vive no consolo, no amor, na direção do Espírito Santo de Deus, eu quero trabalhar com você 3 características dentro desse texto de uma igreja vencedora. E a primeira delas está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6, que diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6, pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Aleluia! Essa carta é uma carta escrita pelo apóstolo Pedro, as igrejas que existiam ali, acima de Jerusalém, na antiga Antioquia, né, que se tornou, que era a região da Galileia, e na Ásia Menor, na Turquia, ali as igrejas que Paulo visitou, Paulo, né, acabou fundando ali Éfeso, Antioquia da Pisídia, as igrejas que estão descritas nas cartas de Paulo e no livro de Atos. Pedro então vai dizer que aquele que tem a sua vida sobre a pedra angular jamais será envergonhado. Mas quem é essa pedra angular? Pedro escreveu citando Isaías capítulo 28, versículo 16, e o profeta Isaías vai dizer para o povo de Israel que a pedra angular é a pedra que todo o povo deveria estar nela. E aí ele diz que foi rejeitada essa pedra angular pelo povo de Israel. E Pedro então está dizendo que essa pedra, quem estiver nela jamais será envergonhado. Essa pedra é Jesus, meu irmão, minha irmã. Nos dias de Isaías, Deus está falando dele mesmo. Que o povo rejeitava o Senhor para viver as coisas do mundo, para viver outras divindades, para fazer coisas malditas. Então hoje, nós, como os cristãos daqueles dias de Pedro, nossa vida está fundamentada em Jesus. Se Jesus não é a base da sua vida, você está perdido. Você não tem firmeza na sua vida. Você não tem firmeza na sua fé. Você vai beber de qualquer fonte religiosa e vai achar que isso é agradável a Deus quando não é agradável a Deus. Isso está na palavra. Jesus também vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus deixou isso bem claro. E a primeira característica que nós encontramos de uma igreja vencedora, de um povo vencedor, de uma vida vencedora, é que Cristo é o fundamento dessa igreja vencedora. Amém? Aleluia, porque se Cristo não for o fundamento, então essa igreja não subsiste. E aí volta na minha fala inicial. Não é igreja, é clube.
E o clube vive do quê, meu irmão? Vive de coisas financeiras, vive de ativismo, vive um monte de coisas aí agradáveis aos clubinhos, às pessoas, às famílias. Isso não leva a lugar nenhum. Mas a igreja que vive sobre Cristo, ela vive sobre o poder do Senhor. Uma igreja que tem Cristo como a pedra angular, a pedra, né, aquela que sustenta, aquela base a nível religioso. Né? Então, Cristo, quando ele é o fundamento da igreja e da vida humana, não há nada nesse mundo que possa destruí-la, destroná-la. Amém? A sua vida é fundamentada em Cristo. Jesus é realmente o fundamento da sua vida. Você está firmado em Cristo? A sua igreja está firmada em Cristo? Eu posso dizer da minha igreja está firmada em Cristo. Porque se não tivesse, eu nem estaria lá, né? Aqui, né? Na realidade, eu nem estaria em Suzano, nem estaria nesse caminho de pastor, mas estaria no caminho de Cristo, sim. Mas a minha igreja está firmada em Cristo. A sua está firmada em Cristo. Uma igreja que tem paz, uma igreja que tem um temor a Deus e que vive o consolo do Espírito Santo, é uma igreja que tem Jesus como seu fundamento, a base da sua existência. Uma igreja que vence o mal, que vence as coisas do mundo, Jesus é o fundamento dela, Jesus que mantém ela. Se a igreja não tiver Jesus, é uma igreja derrotada porque ela não subsiste. E aí você vê, meu irmão, minha irmã, quantas igrejas fecham? Será que Cristo é o fundamento delas? E se é porque elas fecharam? Aí eu deixo para você responder essa pergunta. Segunda característica de uma igreja vencedora está na carta aos Efésios, capítulo 5, dos versículos 25 e 27. Diz assim: maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Aleluia! A segunda característica de uma igreja vencedora, uma igreja que vive a paz, que vive o temor de Deus, vive o consolo, a direção do Espírito Santo de Deus, ela é uma igreja santificada e purificada por Jesus. Amém? Se Cristo é o fundamento, a primeira característica, então essa igreja ela é santificada e purificada por Cristo. E Paulo faz, nesta palavra, uma analogia entre o casal, como eles devem viver, se respeitar, se amar e serem testemunhas do amor de Cristo sobre a vida deles. Mas Paulo diz que assim como um casal, Cristo ama a igreja. E faz dela o que? Uma igreja santificada e purificada. Uma igreja vencedora. Ela vive a santificação. O que é isso? A santificação é quando há um povo separado. Do que, pastor? Das coisas do mundo. É aquilo que eu falei, ser separado é não se contaminar com as coisas no mundo. Nós estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. Isso é santidade de vida. Eu posso comer um lanche, eu posso ir ao cinema, eu posso dar uma caminhada no shopping, posso jogar um futebol. Porém, eu não me contamino com isso. Eu não vou jogar um futebol se eu sei que lá só sai briga e há um pessoal que antes de jogar bola fica ali consumindo droga. Então, aquilo não é para mim. Eu estou fora. Eu posso ir comer um lanche, mas eu não vou comer um lanche no lugar que o pessoal toca uma música mundana, há mulheres sensuais, há o pessoal consumindo droga, essas coisas que a gente vê na televisão. Então, eu não vou naquele lugar comer um lanche. Isso é santidade de vida. Por quê? Porque Cristo em mim, o consolo do Espírito Santo de Cristo me faz diferenciar dessas coisas. Então eu separo, eu não quero essas coisas. Isso é santidade. Uma igreja
vencedora, que Cristo é o fundamento, ela não se contamina com essas coisas, meu irmão e irmã. Eu quero que você pense muito nisso, porque hoje há muita igreja mundana, não a igreja do Senhor Jesus. Ela fala de Cristo, mas não vive Cristo. Aliás, o mundo inteiro fala de Cristo, mas não vive Cristo. E isso é para você discernir todas as coisas e reter aquilo que é bom, como diz a palavra. Uma igreja vencedora, ela é santificada por Cristo. Jesus cria um povo sábio no seu modo de viver, no seu modo de expressar o amor de Deus. O amor de Deus que nós testemunhamos não é o amor de Deus que está no mundo. Porque o mundo diz que tem o amor de Deus, mas não vive o amor de Deus. Nós temos o amor de Deus e vivemos o amor de Deus. Amém. Glória a Deus. E também diz a palavra purificada, né? Cristo purifica pelo lavar da água mediante a palavra. O que significa purificar? Meu irmão, minha irmã, purificação é lavar das coisas ruins na vida. Ser purificado é ser perdoado. A igreja de Cristo, a igreja vencedora, o pecado não habita nela. Amém? Glória a Deus. Não estou dizendo que não há pessoas pecadoras. É claro que há pessoas pecadoras na igreja. Mas há pessoas pecadoras na igreja que são perdoadas pelo Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Há pessoas pecadoras que são perdoadas na igreja. Fora da igreja também, elas são perdoadas em nome de Jesus porque reconhecem os pecados. Quando Jesus fala de purificar, ele fala que a igreja dele, a igreja da qual se sustenta, que ele sustenta, a igreja vencedora, o pecado não habita nela. E se habitar o pecado numa igreja, não é igreja de Cristo. Pense sobre isso. Quantas igrejas se arrebentam? Quantas igrejas há uma crise inteira, as pessoas se separam? Quantos escândalos, quantos adultérios, quanta fornicação. Poderia citar muitas palavras, mas você sabe. Olha, as igrejas que estão na televisão são igrejas purificadas. Meu irmão, minha irmã, pense nisso. Qual é o seu caminho? Qual é a paz que você está vivendo? É o amor de Deus? É Jesus? A igreja purificada pelo Senhor, ela não vive pecado. Há pecadores que se arrependam e ter seus pecados perdoados. Amém. Aleluia. A segunda característica de uma igreja vencedora, ela é santificada por Cristo e purificada por Cristo. É uma igreja que o maligno não tem do que atacar, porque é vencedora em Cristo. Há um povo que separa das coisas do mundo. Há um povo que reconhece o pecado e é perdoado pelo Senhor porque reconhece e confessa. O pecado não faz parte dessa igreja. Aleluia. Terceira característica de uma igreja vencedora. Atos capítulo 13, versículos 48 e 49 diz assim: ouvindo isso, os gentios alegraram-se, bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Aleluia! A terceira característica de uma igreja vencedora, ela é edificada na poderosa palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, essa palavra do Senhor não for a base da vida, da missão daquela igreja, da igreja vencedora, então ela não é vencedora, é uma igreja derrotada. A palavra de Deus verdadeiramente anunciada nessa igreja. Olha aí na televisão. Olha talvez até na esquina aí. A palavra de Deus é ensinada. Sabe uma das coisas que são assim, como eu vou dizer, uma coisa que é tão estranha para mim, é ver crentes de mais de 10 anos que não conhecem a palavra do Senhor. É ver pessoas há tantos anos na igreja e não conhecem a palavra do Senhor. Fala, pastor, eu nunca ouvi falar. Meu irmão, como você nunca ouviu falar? O que você fez esses anos na vida da igreja? O que a igreja apresentou para você?
Que igreja é essa? Como pode uma igreja viver 20 anos ou mais sendo um salãozinho pequeno de 10 pessoas? Como pode isso? Como pode uma igreja de mais de 20 anos viver num município de 300, 400 mil pessoas e o povo de lá achar que tá bom do jeito que tá? Quando Paulo está ministrando para o mundo inteiro essa palavra, as igrejas estão nascendo. Cadê a palavra de Deus para mover esse povo, para sair e ganhar almas? Uma igreja vencedora é uma igreja missionária. Por que missionária? Porque a palavra de Deus é a base dela. Você não acredita, meu irmão, minha irmã, que a palavra é a base da igreja? Pode sair daí, vai assistir Faustão, seja quem for. Graças a Deus nem assisto mais isso. Há muitos anos não assisto isso. Mas se você crê que a palavra de Deus é a base, é a existência de uma igreja que vence o mundo, então saiba que você é importante para Deus para ganhar almas para o Senhor. Almas para o Senhor. Quantas pessoas estão contentes? Pastores estão contentes porque a igreja está fechada. E o politicamente correto, que é maligno, não temos que ficar fechado, porque temos que dar exemplo, para não espalhar o vírus. É mesmo. Ele fala isso para a igreja e no dia seguinte lá está ele na fila do banco, lá está ele no mercado, lá está ele visitando parentes, lá está ele passeando, indo numa praia, num clube, seja o que for. O mundo não contamina, mas a igreja sim. O mundo não é perigoso, mas a igreja é. Por que ele fala isso, esse pastor? Porque não quer trabalhar, porque não tem compromisso com o povo de Deus, não tem compromisso com a missão, porque não lê a palavra do Senhor, porque não tem fé. São pessoas mortas espiritualmente. Meu irmão, eu estou falando daquilo que eu sei, que eu vejo, estou presenciando. Como uma igreja vence com alguém assim? Como uma igreja aceita essa vida assim? Vai dizer que é politicamente correto? Politicamente correto nada. O mundo está aberto, está vendendo coisas malditas para as pessoas. É a igreja que vende as coisas boas, as coisas santas de Deus está fechada. E tem pessoas que acham isso normal. Se você acha que isso é normal, me desculpe. Você não pode estar me assistindo, porque eu estou na palavra. A palavra mostra que a igreja tinha paz pela Judéia, Galiléia e Samaria, mas que lugares são esses? São lugares onde a palavra está sendo ministrada. Está sendo ministrada é porque as pessoas estão andando de casa em casa, visitando parentes, amigos e pregando a palavra de Cristo. E vidas estão sendo transformadas. Por que isso não pode acontecer hoje? Por quê? Por politicamente correto? O vírus só está na igreja? Não está em nenhum outro lugar? Que isso? Meu irmão, minha irmã, você aceita isso na sua igreja? E depois, quando abrir, quando sair dessa pandemia, você vai chegar, a sua igreja está vazia, você vai falar o quê? Você vai fazer o quê? Porque tem gente que está com sede do Espírito Santo de Deus, está com sede de ouvir essa palavra de poder, está indo para outras igrejas estão abertas e aleluia por estarem abertas. Glória a Deus por estar abertas. Glória a Deus por aquela igreja ali na esquina, aquela igreja pentecostal que tem fogo puro do Espírito de Deus lá. Eu creio nisso, aleluia. Ela está ganhando almas, enquanto a sua igreja, meu irmão, está fechada, porque ela é politicamente correta. Ela faz um bem para a sociedade, mas não faz um bem para Deus. Pense nisso. Se isso te incomoda, então é hora de você repensar a sua caminhada de fé. Você não deve estar contente, não. Pensa sobre isso. A igreja vencedora em Cristo é uma igreja que está fundamentada no Senhor Jesus. É uma igreja que é santificada e purificada pelo Senhor Jesus. É uma igreja que está edificada na palavra de Deus. A palavra de Deus é a base da missão daquela igreja.
Se essas 3 características, e há muitas outras, eu trabalhei com 3, se elas não forem a base da sua igreja, é melhor você repensar que lugar você está, meu irmão, minha irmã. Pense sobre isso. Pastor, você está mandando sair? Não estou mandando nada. Eu estou mandando você repensar. Pense o que você faz pela sua igreja. E se a sua igreja é igreja ou é só um clube, onde muitos anos você tem ido lá, tem ouvido uma palavra, que não aprendeu nada, você, e depois do culto você sai, vai tomar um café, vai comer uma coxinha, vai bater um papo, vai falar de futebol. Se isso é igreja para você, então sinto muito, você não está na igreja, você está no clube. Porque a igreja do Senhor é uma igreja de oração, é uma igreja de adoração, é uma igreja de poder. A palavra do Senhor está na sua mente e vai ficar até você ter um encontro com o Senhor novamente, seja num grupo de estudo, num culto ao lar, seja onde for, não sei. Mas enquanto você não tiver um culto, um momento com os irmãos, um momento ali com o Senhor, essa palavra de domingo ela bate forte na sua vida, porque o Espírito de Deus fala, olha, é assim, eu sou contigo, é assim, o meu amor é perfeito, a minha paz é perfeita. E Deus vai falando, meu irmão, vai ministrando sobre a sua vida. Isso é ser igreja, você você entra de um jeito, você sai do outro no culto. Você entra alegre, você sai explodindo de alegria. Mas é uma alegria só humana, é uma alegria humana abençoada por Jesus. A sua igreja ela é vencedora, porque a palavra diz que uma igreja vencedora ela tem a paz de Deus, ela vive no temor do Senhor e na ação do Espírito Santo de Deus. E diante dessas características, dessas qualidades, dessa vivência, ela ainda é edificada sobre Cristo. Cristo é o fundamento. Cristo a santifica, purifica. E Cristo faz o povo viver a palavra, faz o povo testemunhar, anunciar a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, a sua igreja é uma igreja vencedora? Que ela seja uma igreja vencedora é a minha oração. Amém? Seja a nossa oração. Amém? Antes de você ser o politicamente correto, se pergunte, vá lá no espelho, olhe para si próprio e diz assim, a minha atitude agrada a Deus ou agrada aos homens? Quem é mais importante para você agradar? As pessoas ou a Jesus? Pense sobre isso. Pense. Ah, pastor, mas a gente tem que zelar pelas coisas. Não estou mandando você não zelar. Não estou mandando você não ser prudente nesse mundo perverso, doente pela qual nós vivemos. Mas quem é a prioridade da sua vida? É Jesus. Porque esse é o momento de você exercer a sua fé e de testemunhar sobre Jesus. Ou você é daquele ou daquela que fica chorando aí, se lamentando, porque a vida está difícil. Se você é desse ou dessa, eu sinto muito. Você não aprendeu nada de Cristo. As suas lamentações, eleva para o Senhor. E deixa Jesus trabalhar na sua vida. Quando alguém te perguntar, sofrendo, irmão, está difícil, opa, Jesus é a solução. Ore com essa pessoa, evangelize ela. Ministre a palavra do Senhor sobre a vida dela. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Dá um glória a Deus, e glória a Deus. Aleluia. Nós somos a igreja vencedora em Cristo. Aleluia. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã. Vamos ter uma oração, um momento da palavra, a palavra de poder do Senhor. Ore com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Tenha fé no Senhor. Tenha fé no Deus vivo e poderoso, que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo Jesus. Aleluia. Oremos. Deus poderoso, agradecemos, Senhor, pela Tua palavra poderosa que foi ministrada em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque nós somos vencedores em Ti, Jesus. Não somos derrotados, somos vencedores, Senhor. Porque nós vivemos no mundo para sermos luz nesse mundo, mas o mundo não vive em nós. Porque o Senhor, Jesus, é quem vive em nós. O Senhor é o nosso fundamento. É o Senhor que nos santifica, que nos purifica. É o Senhor que edifica sobre nós a Tua palavra maravilhosa para testemunharmos que só o Senhor Jesus é o caminho,
é verdade e a vida. Senhor, abençoe esses meus irmãos que estão assistindo e aqueles que vão assistir. Que sobre eles o Senhor transforme, o Senhor cure, o Senhor restaure essas vidas. Ó Deus poderoso, liberta, Senhor, essas vidas que estão confusas, desanimadas, abatidas, Senhor, que elas sejam restauradas, que elas sejam fortalecidas em nome de Jesus. Deus poderoso e amoroso, aviva esse povo, Senhor. Faça deles pessoas vitoriosas e não derrotadas, pessoas alegres e não tristes, pessoas que se firmam em Ti, Jesus, e não pessoas que estão caindo nesse mundo. Deus poderoso, cura os que estão enfermos, que estão doentes nos hospitais, que estão sofrendo por causa desse vírus, Senhor. Sejam eles curados, sejam eles restaurados em nome de Jesus. Que em nome de Jesus as medicações que eles estão tomando façam efeito na vida deles. E eles sejam curados em nome de Jesus. Deus poderoso, cura os nossos irmãos que estão sofrendo da alma, que estão abatidos, amargurados, sejam eles fortalecidos, Senhor. Sejam eles consolados por Ti, Espírito de Deus. Repreenda todo o mal sobre essas vidas, toda ação do maligno que está tentando derrubá-los, ceifá-los, seja repreendido em nome de Jesus. Que haja paz nessas vidas, que haja paz nessas famílias, que haja saúde, que haja providência, ó Deus, naquilo que eles têm as suas necessidades. Senhor, dá essa providência, dá esse emprego, ó Deus, dá o alimento, Senhor. Nós lhe pedimos humildemente, como teu povo que crê, como a tua igreja vencedora, nós lhe pedimos, Deus poderoso, sustenta o teu povo, guarda-os de todo mal, de todo perigo, ó Deus, Senhor eterno e maravilhoso. Em nome de Jesus, conceda a eles uma semana de muitas bênçãos, que eles vejam seus sonhos, objetivos realizados, mas que eles saibam que eles têm um propósito na qual o Senhor colocou sobre a vida deles, de anunciar as tuas maravilhas, a tua salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua unção. Muito obrigado pela tua santíssima presença, Deus. Obrigado pela tua paz, o teu amor e pela salvação dessas vidas que estão assistindo e que vão assistir. Sejam elas salvas, transformadas por Ti, Jesus. Eu lhe peço e lhe agradeço por nos ouvir hoje e sempre. Deus poderoso e maravilhoso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aleluia. E glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, fica na paz e no amor de Cristo. Tenha uma semana de muitas bênçãos. Não desista, porque Jesus não desistiu de você. Deus é contigo aonde quer que andares. Creia, tenha fé. Deixe o Senhor Jesus trabalhar na sua vida e você vai ver, vai ter bênçãos sobre bênçãos. Creia nisso. Confie no Senhor e seja e vivencie uma vida vitoriosa, uma igreja vencedora em nome de Jesus, porque Jesus é a razão do nosso viver. Amém. Fica na paz e no amor de Cristo. Boa noite com o Senhor. Tamo junto. Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus abençoe a todos. Até mais.